deixar uma mensagem que quando a gente quer alguma coisa, a gente não pode desistir, né? Lutar e acreditar que a gente pode, né? Então, quando a gente quer começar aí algum esporte, algum trabalho, né? É saber que nada é impossível quando a gente quer conquistar. Então, assim, eu falo que é você arriscar, acreditar e não ter medo, né? Porque às vezes a gente tem muito medo de arriscar as coisas, arriscar algo novo na sua vida, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E eu sempre falo que ter a coragem, ter a disciplina e ter a constância de acreditar que você pode. Então, assim, porque eu já tive muito medo na minha vida, mas eu acho que o arriscar sempre vai valer a pena. Eu acho que o princípio maior é a força, né? A força, a coragem, a garra de enfrentar os desafios, né, da vida, porque a gente sabe que ser atleta de alto rendimento não é fácil, né? A gente leva nosso corpo ao extremo, né? Tem que dedicar, tem que abdicar das coisas. Então, eu sempre levo comigo a força, a coragem, a paciência. A paciência também faz toda a diferença, né? Persistir mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Mesmo acontecer alguns desafios no meio do caminho e acreditar sempre em você. Só você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar, né? Tudo depende de você querer, de você saber que você pode sim alcançar a vitória e nunca desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamo. Tudo bem, Fábio Bessa? Tô bem, cara. Você, como foi de final de semana? Foi agitado. Agitado. Hoje é uma segunda-feira. Conseguimos, né, uma agenda muito especial hoje para campeã da SP City, campeã pan-americana, né? Pan-americana, né? Caramba, já a gente fala quem que é, né? O pessoal já sabe já, mas vamos fazer um suspense. Aproveitar e dar um recado pra galera que tá assistindo no YouTube, se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar, compartilhar. E quem tá vendo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixe seu comentário, gravando sempre aqui no estúdio, né, Fabião? Você quer começar um podcast, ou às vezes você quer gravar alguns cortes para as redes sociais, né? Imagina que você vem 2 horas aqui, você grava quantos conteúdos? Muitos conteúdos, aulas, né? O pessoal tá gravando EAD, vem aqui, pluga na TV, sua aula, grava, vende depois. E às vezes você também não sabe, você gravou o podcast, não sabe como é que edita, para onde sobe, né? A gente sabe, e melhor preço do Itaim, contando sempre com essas cadeiras maravilhosas da Kingston aqui, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Tem um SSD externo de 2 TB, você grava todos os seus vídeos, fotos, documentos, e aí pode transferir de uma máquina para outra, usar em todos os lugares. E tem um QR Code aqui do lado, você vai ser direcionado lá para o site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers, e tem o cupom STEMA10, 10% de desconto em todos os produtos da Kingston. Muito bem. Pode falar da nossa campeã. Quem trouxemos? Amanda Oliveira, campeã da SP City. Destruiu o recorde, né, da ontem. prova. Era de 2017 o recorde, né? E aí a Amandinha foi ontem, ganhou, destruiu. Muito obrigado pelo seu tempo, porque assim, a gente já tá falando já há um tempo, né? Que a gente já se encontra nas provas da ASICS também, tudo. E aí, como você mora em Minas, fala, quando estiver em São Paulo, né? Aproveitar. E a gente tá aproveitando que você já vai voltar lá pra sua terra, né? Daqui a pouco. Muito obrigado, viu? E parabéns, né? Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar falando um pouquinho da minha história e fiquei muito feliz pela conquista de ontem, né? Saber que todo o esforço está valendo a pena. E aí, tá recuperada? Você falou que tava com uma dor no anterior da coxa. Prova dura, né? Você falou que estava preparada, que não achou tanto, mas é dura, né? Porque o percurso como é bastante subida e descida, aí força muito a musculatura da coxa, né? Então eu fiquei bastante dolorido para descer a escada hoje. Tá um pouquinho difícil. Não é que faz, né, a prova ali, faz prova rápido demais, né, com muita potência, tudo, então isso judia mais ainda da musculatura. Então a gente vai chegar, vamos falar desse ano intenso, falar da prova, né, da SP City, que tá mais recente, mas também no Rio de Janeiro, que a gente tava falando que a gente tava lá para trás, né? Terminamos umas 2 horas depois dela, foi a melhor brasileira também, segundo, subiu no pódio e tá ganhando muita coisa esse ano, então a gente vai falar desse momento atual da Amanda nas provas longas aí. É isso, mas acho que a gente poderia começar por ontem, né? Que tá fresquinho aí na cabeça. Falar um pouquinho, Amandinha, de como é que foi, né, a preparação, acho que antes de tudo, e como é que você se sentiu ontem durante a prova toda também. Então, essa prova
não estava no meu calendário oficial, né? Porque eu tinha feito a Maratona do Rio, né? Tinha um mês e uma semana, só que eu fui convocada pelo Pan-Americano, né? Então, meu professor analisou a minha equipe e achou super importante eu estar participando por ser uma competição pan-americana e que eu terminei muito bem a Maratona do Rio. Assim, lógico que é uma maratona, a gente sabe que o desgaste é grande, então tem que saber cuidar do corpo, mas eu terminei inteira e ele falou assim que eu poderia sim fazer uma outra maratona, né? Aí eu descansei ali um pouquinho, uma semana ali, depois já retornei aos treinos com um pouco mais de volume, né? E treinando mais nas estradas de terra para gerar menos impacto, né? Lá na minha cidade. Aí depois eu vim para Taubaté e fiquei 3 semanas focada para a prova também. Então eu me preparei bastante, fiz bastante percursos de estrada de terra, de sobe e desce, e estava confiante que eu poderia sim entregar mais uma maratona, né? A gente sabe que a maratona nunca é fácil, né? Muita superação, né? Muitos quilômetros, muita coisa que passa na sua mente ali durante o percurso. Mas no fim, Deus preparou e deu tudo certo. E como é que estava na hora de largar? Tava muito ansiosa, vendo as competidoras ali, as adversárias? Então, a ansiedade, eu sempre fico um pouquinho ansiosa nas provas mais importantes, né? Isso daí é um pouquinho difícil de tirar, né? Acho que muitos atletas passam por isso, né? E você deu uma estudada no percurso também, assim, né? Você falou que tinha bastante subida, mas já sabia os pontos que iam ser as subidas, como que você ia administrar? Sim, eu vi o mapa, né? Quando eles postaram lá o percurso, aí, sim, a gente tem que dar uma analisada ali, mas assim, a gente que é atleta, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas eu já sabia que ia ter os desafios, né? Os viadutos que eles também falavam, mas foi pesada, mas nem tão o qual o pessoal coloca muito medo, né? O pessoal botou muito terror. É. Não foi tão aterrorizante assim. Não. Mas teve algum momento que você achou que foi mais difícil, assim? Na 23, né? O pessoal fala todo mundo na 23, né? A subida ali, quase 3 quilômetros de então, subida, né? Eu achei uma subida, assim, é difícil, sim, mas não é também, porque ela não é muito íngreme, tipo assim, ela sobe, mas o elevado dela não é tão, assim, difícil. Mas eu tive uma dificuldade, né? Acho que o corpo sentiu um pouquinho, foi no KM30. Eles sempre falam, no KM30 que a maratona acontece, né? Que às vezes, igual eu falei, às vezes dá uma caída, depois a gente volta, porque até o quilômetro 20 eu tava um pouco avistando quem tava correndo a meia. Então isso me ajudou muito a manter um ritmo ali, né? Aí depois que o pessoal foi virando, né? E a gente continuou, eu fiquei um pouco sem visão. Só tinha um cara na minha frente, né? Aí assim, eu tava visando ele. Aí quando foi no quilômetro 30, ele abandonou a prova. Aí eu fiquei sozinha. Caramba. Aí tipo, era eu, a minha... Bora, moço, bora. Aí sempre, assim, igual eu falo, a maratona, quando você fica sozinho, então tem que trabalhar muito a sua mente, né? O ritmo ali é um pouco mais difícil de você estar administrando. Mas isso também aconteceu comigo no Rio, né? Mas aí a gente tem que ir acostumando, né? Já que a gente treina um pouco mais sozinha também, a gente vai acostumando com isso. E a hora que cruzou a linha de chegada, emoção. A emoção sempre toma conta, né? Um orgulho, né? Vencer foi minha primeira maratona que eu venço, né, no Brasil. E ainda representando a seleção brasileira, né? Sendo campeã pan-americana. Eu sei que, assim, também foi uma prova que era para vir, né? As seleções de outro país, mas eles não aceitaram o convite, né? Não sei se é por conta que a prova também é um pouco mais difícil, por fazer melhorar a marca, ou por outros motivos também, né? Que tem mundial, várias outras coisas acontecendo aí, como o Cláudio explicou, né? No Congresso Técnico. Mas isso também, igual o pessoal falou, isso não tira a sua vitória de Pan-Americana, de bater o recorde da prova, né? Exatamente. Baixou bastante. O recorde era 2h45, né? Não era? Era 2h45,50, se não me engano. É alto, né? Fez 2h40. E como é que pra gente que não é profissional de elite, tá muito longe disso, né, Thiago Kawamura? Bastante, né? Mas põe longe disso, né? É profissional só de comunicação. Porque a gente, por exemplo, quando corre, a gente vem com uma meta na cabeça, mas né, o amador, ele com ele mesmo o tempo inteiro. Vocês têm a dinâmica de prova, você vê se às vezes algum atleta vai abrir mais ou não. Você já saiu com um tempo na cabeça, alguma coisa que você sabia que dava para você fazer? Porque você tinha corrido o Rio para 2h39, né? Foi seu melhor tempo, né? E você correu muito próximo num trajeto duro, né? Um pouco depois. Você já saiu sabendo que você ia fazer mais ou menos esse ritmo ou foi durante a prova? Então, o objetivo
sempre que eu estava trabalhando para a Maratona do Rio, né, era em 3:40, 3:45, a média, né? E ali, como é um pouco mais difícil, eu saí esse ritmo também, para 3:45, porque como o percurso ele varia bastante, então assim, a gente compensa, né? Como na subida ali, igual a 23 de maio, a gente subiu, o ritmo ali meu deu 4 por mil a subida, então a gente ia compensar na descida, né? Na descida também, 3 baixo. Entendeu? Assim... Aí porque varia muito, então às vezes dá uma caída, sobe de novo, dá uma caída, aí às vezes igual quando você fica sozinha, você já perde um pouco o ritmo, aí depois retorna de novo. Mas assim, o objetivo era fazer uma grande prova, era completar bem, né, e sentir no corpo também, né, porque como eu tinha vindo de uma maratona, não sei como é que ia reagir, mas deu tudo certo, o corpo sentiu bem, reagiu bem, o clima estava muito favorável para correr, estava muito bom. E deu tudo certo. Só dores musculares hoje, né? Você se recupera bem depois dessas provas? Sim, mais geralmente todas as maratonas que eu fiz, a recuperação foi boa, né? Porque a gente tem alimentação certinha, né? Então, isso ajuda muito também na recuperação, né? E esse ano, tem mais alguma prova longa aí? Então, não, maratona não tá no meu calendário mais esse ano, porque já foram 2, e eu quero focar nas provas rápidas, que eu também venho batendo minhas marcas esse ano, né? Melhorei a minha marca na pista, melhorei minha marca na rua no 10 mil, meus recordes esse ano. E agora eu quero focar esse ano agora na Corrida da Garoto, né? Que é em setembro, uma prova famosa também, né? E depois a São Silvestre. Porque essa Silvestre você tem que fazer uma preparação, não adianta você chegar lá sem treinar. E esse ano são 100 anos, então a gente tem que fazer um pouco mais bonito, né? Vai ser demais. Vai ser uma baita prova, um baita evento. Muito bem, eu acho que a gente pode agora voltar, né? Voltar no tempo? Vamos voltar no tempo, contar um pouquinho, saber da história sua, né? Da onde que veio essa paixão e hoje, né, que você vive de corrida, né? Então é sua vida a corrida, né? Você é do interior de Minas, que você falou. Como é que chama a sua cidade? A minha cidade chama Mercês, Minas Gerais. É perto de Juiz de Fora. Isso, da Zona da Mata. Isso. E como é que a corrida chegou lá pra você? Como é que descobriram lá em Mercês? Então, ela chegou através de um convite de um policial da minha cidade, né? Na verdade, eu sempre gostei de esporte. Eu jogava futsal, vôlei, tudo que tinha na cidade e me chamava, eu tava, né? E eu sempre fui muito esperta na rua, brincava de pique-pega. E era difícil me pegar, né? Desde o início. Então, eu sempre fui muito ativa, né? Minha família sempre trabalhou desde criança e eu ficava muito sozinha em casa. Então, assim, eu fazia meus deveres de casa e depois já estava lá na rua. Eu vivia mais na rua do que em casa. Então, assim, sempre fui muito ativa. Gostava muito de brincar na rua. E aí, esse policial foi na escola. Eu tinha 13 anos, fez um convite que ia promover uma corrida na minha cidade, né? Aí foi corrida de adulto e criança. E aí eu tinha 13 anos e a minha primeira corrida foi 3 quilômetros. Para quem nunca correu, né? 3 quilômetros é uma distância bem longa, né? E aí eu me lembro que saiu todo mundo junto, menino e meninas. Acho que tinha umas 25 adolescentes correndo na faixa etária, foi de 13 a 15 anos. E aí no fim eu ganhei de todo mundo, até dos homens, minha primeira corrida. 3 quilômetros. 3 quilômetros. Direto, sem parar. Aí já viu que era diferente, né? Ganhou de todo mundo. E aí eu vi que eu tinha resistência, né? Porque é uma prova longa, 3 quilômetros, para quem tá iniciando, né? Porque geralmente as atletas começam na base, né? Fazendo as provas mais rasas, 400, 800. Eu não, eles já me julgaram logo para as provas longas. Depois que eles me descobriu, aí ele montou uma escolinha e a gente ia nas corridas de rua ali da região, onde 1.500, 2.000 metros, 3.000. Ele montou uma escolinha na sua cidade, né? Dentro da minha cidade. Olha. Só que aí depois não foi pra frente, né? Porque aí não tinha apoio, a prefeitura começou a ajudar, e depois não tava dando mais carro pra levar. E aí eu recebi um convite quando eu tinha 17 anos, que foi pra mim fazer uma faculdade em Juiz de Fora, recebi uma bolsa atleta e fazer parte da equipe do Grambri, que era representar a faculdade. Legal. Aí você foi estudar educação física. E sim, era sempre um sonho meu. Eu sabia que a minha família não tinha condição de pagar, né? Porque a faculdade era particular e tudo. E aí eu aceitei o convite e fui morar lá em Juiz de Fora sozinha. E esse convite foi de alguém que te conhecia sim, lá porque já também? Como eu comecei a participar das corridas de ruas, né? E aí eu não tinha idade para correr. Você tinha que ter uma idade de 16 anos pra você correr as corridas 5, 6, 7 quilômetros, né? 8. E aí eu ia, ganhava, mas não podia levar o prêmio. Aí eu só ia nas que mais como menor. Assim, não podia? Porque a corrida
quando você só pode correr mais de 5 km acima de 16 anos, né? Ah, entendi. Aí não podia participar das provas do ranking que tinha lá. Ela ganhava e não podia Aí eu só corria as menores, tipo, abaixo de 5 quilômetros. Aí quando eu completei meus 16 anos e fui pra correr, a minha primeira corrida que eu pude participar, aí eu ganhei. Aí eles falaram, quem é essa menina, tudo? Aí eles já começaram a me olhar com outros olhos, né? Aí foi aí que eu recebi esse convite, quando que eu fiz 17 anos para ir fazer a faculdade. Aí ficou lá. E como é que foi esse período de faculdade? Você tá com quantos anos aí, hoje? Aí, tipo, eu estudava... Que era 17 anos, né? E, tipo, eu quase fazendo 18, né? Aí eu estudava, trabalhava e treinava. Eu saía de casa às 6 da manhã e chegava às 11 da noite. Mas eu entreguei esses 4 anos. E foi nessa época que eu comecei a descobrir a pista de atletismo. Então, eu te falei, eu não tive a oportunidade de participar das categorias sub-16, sub-18, né? A minha primeira participação na pista foi com o sub-20, meu último ano. Eu acho que eu tinha 19 anos, eu era o último ano de sub-20. E aí eu já ganhei uma medalha, que foi de bronze no 3.000 metros. Aí, no ano seguinte, eu já fui sub-23. Aí eu fui campeã no 5 e no 10 mil, lá em Porto Alegre. E aí, eu me lembro que lá que o Cláudio Castilho me conheceu, lá nessa pista. Quem é essa menina, tudo. Que ele tinha as atletas dele, né, sub-23 também. E aí, eu me lembro que foi nessa primeira vez que eu fiz um exame de antidoping e eu quase perdi o voo, porque eu fiquei muito nervosa, o xixi não saía. É mesmo? Era. E aí... Mas foi esse ano que eu comecei eles começaram a participar de provas oficiais, né, da CBAT, né. E nessa época, assim, você já despontava nos 5 mil, nos 10 mil, e era um pouco na sua cabeça o que você ia desenvolver. No Sub-23, Aí depois na Elite. Isso. Aí eu comecei a participar, né, foi no meu primeiro ano de Sub-23, eu ganhei, aí depois foi meu primeiro ano que eu participei do Troféu Brasil, em 2018. Entendi. Mas aí nessa época, assim, você já tinha formado na faculdade? Não, eu você ainda estava estudando. Eu estava estudando, eu formei em 2019. Nossa. Foi quase na época que estava entrando a pandemia. Aí eu me lembro que eu vim fazer uma temporada aqui no Pinheiros, eu acho que foi em 2019, foi quase no ano que eu estava formando. E eu fiquei um mês aqui, né, com as meninas treinando, aí foi o ano que eu fui campeã brasileira de cross country. Nessa temporada ainda. E aí, nesse período, assim, a gente estava falando lá de premiação, de valores de prova, né? Hoje, atual, né? Que vocês estão em outro patamar. Mas lá atrás, assim, você se mantinha, assim, falando de questão financeira, você tinha essa bolsa lá da faculdade? Por exemplo, essas viagens, era a própria confederação CBAT? Quem que financiava? Era vocês que tinham que ir atrás? Porque Bolsa Atleta só tinha na categoria menor, né? De subir, você tinha que ficar entre as 3 para você ganhar a bolsa, né? Então, como eu te falei, como eu comecei tarde, né? Eu tive... só um ano de sub-20, né? Aí depois no ano de sub-23, que eu fui campeã brasileira, não tinha bolsa sub-23. Agora já retornou, né, a bolsa. Entendi. Eu tive o apoio da minha cidade, que foi do Cicobi, né? Que no início eles me ajudaram. Desde o início foi eles que meus primeiros patrocínios. Não era um valor muito alto, mas era o que me ajudava a ficar lá. Mas como eu pagava aluguel, tudo, então não dava, né? Então eu ia nas corridas de rua, que dava dinheiro, né? Direto, né? Que tinha as corridas, eu já viajei muito, aí era pro Espírito Santo, vinha pros estados do Rio, né? É o famoso bate-saco que eles falam hoje em dia, é onde tem um dinheirinho ali, vocês né? Vão olhando onde a premiação. Isso. Mas você trabalhava também, assim, né? Fazer outras coisas. No início, quando eu comecei, tomava conta de criança durante um ano, mas aí depois eu já comecei a fazer estágio, né? Aí eu trabalhei dando aula para idosas, né, de hidroginástica, fiz também estágio lá no pessoal do triatlo, da natação, tô aprendendo um pouquinho, né, e aí entrava na piscina com as crianças. Ia se virando. Ia se virando. E também fiz parte, trabalhei na LAI com o pessoal deficiente, correndo com eles. Tudo foi muito aprendizado, né, muita coisa que eu já passei, tudo muito legal, né, Vinícius? Mas você gosta dessa parte, tipo, de treinamento também? De estudar essa parte pra lá no futuro ser uma técnica? Então, em 2019, né, quando entrou a pandemia, eu montei lá em casa, comecei, porque eu gosto muito do treinamento funcional. Aí eu fiz na minha casa, o pessoal foi gostando. E hoje em dia eu tenho esse estúdio, só que quem trabalha agora é minha irmã.
Eu incentivei a minha irmã, ela saiu do serviço dela, trabalhava num lugar lá de loja, e hoje em dia ela formou educação física, eu coloquei ela para estudar e dar aula lá. Inspirada por você. E também corre, eu treino ela. Ela já correu meia, já correu 15 quilômetros. Corre bem também? Não, assim, ela é amadora, mas ela já fez 5 quilômetros para 4,20. Já foi, tipo assim, ela gosta, né? Amadora, mas gosta do que faz, né? Só pra manter mesmo. E nessa época, como é que você se sentia assim, de cansaço, né? De fazer tudo isso, assim, né? Não, tipo, acordar cedo, faculdade, trabalho, tipo, treino. Eu acho que o mais, assim, é ter disciplina, porque nunca é fácil, né? Mas, assim, viver do alto rendimento não tem como você trabalhar, porque é cansativo, né? Então, assim, a minha treinadora só passava um período, porque ela sabia que não tinha como render 2 períodos no que eu vivia. E mesmo com esse ciclo todo, eu conseguia ainda ter os resultados. Mas, assim, resultados ali na cidade, mas agora para crescer no alto rendimento como eu tô hoje, você não tem como você viver só, não tem como você trabalhar assim, porque é cansativo, né? E como é que você ia decidindo, assim, as provas, né, que você ia fazendo, até chegar no cross country ali, né, que você foi campeã, tudo, como foi essa migração? Então, na verdade, eu nunca tive uma prova específica, né, tipo, já comecei o cross country, nem sabia o que era, aí na primeira participação minha, eu fui lá e fiquei em 3º lugar, que foi em 2018. Então, eu gostei muito, que era uma prova desafiadora, eu gosto de provas que tem subida, descida, né. Aí eu fiz, eu lembro que a minha primeira meia maratona na elite foi na prova da ESCAS, que eu saí numa elite de uma prova, que eu lembro que eu fiquei em 6º lugar. E aí quando eu corri minha primeira meia, o pessoal falou que eu tinha talento pra ser uma corredora de longa distância, que eu me dei bem, cheguei bem, nem treinava direito e fui lá fazer uma meia maratona, entendeu? Então eu vi que eu tinha a resistência. Você lembra pra quando você fez essa meia maratona? Essa primeira? Tempo que você fez? Não, eu lembro quando eu fiz a primeira meia que eu ganhei, que foi em Juiz de Fora, foi 1h30, primeira meia, eu tinha 18 anos, fui campeã da meia lá em Juiz de Fora. 18 anos. 1h30. Agora, do Rio, eu não lembro quando que eu fiz, não. Não sei se foi 1h25. E aí, como é que é a decisão do atleta, assim, é você, por exemplo, quando você falou que você fez a meia e aí te falaram que você tinha jeito pra longa distância ali, porque você ainda vai bem, né, em 5.000 e 10.000, mas como é que essa decisão é sua, é do seu treinador? Tipo, vamos tentar uma maratona, porque a maratona... Então, assim, até 2019, eu treinava com a minha treinadora Zirlene, né, que era minha professora da faculdade, né, que ela dava aula de atletismo e ela passava os treinos pra gente, né, porque como eu tinha a bolsa lá. Aí depois veio a pandemia, as coisas, né, aconteceu muita coisa, ela meio que ficou um pouco, tipo assim, ela ficou com muito medo desse negócio de pandemia, ela se prendeu e não queria muito passar mais treino, essas coisas assim, né? Muita gente mexeu essa pandemia, né? Mexeu muito com a mente de muita gente. Aí meus pais moram na roça e aí eu fui pra lá, eu não fiquei parada, eu treinava lá na roça, né? Falei, não, eu não vou ficar parada. Eu sempre gostei de correr, eu comecei a treinar lá na roça. Na pandemia muita gente parou de tudo, né? Porque não tinha como correr e tudo. Aí eu mesmo que tava me treinando, entendeu? Aí depois, numa corrida, descoberta, depois de 1 ano lá, aí esse treinador, que é meu treinador hoje, olhou pra mim e falou, essa menina tem talento, queria fazer um teste comigo, aí passou. Aí depois, no outro dia, numa outra corrida, eu fui lá, eu ganhei, eu fiquei em 3º lugar na corrida, aí ele olhou de novo pra mim, novamente, pediu pra me fazer um teste. Aí eu fui, mandei o teste pra ele, aí ele começou a me treinar. Entendeu? Começou a me treinar e eu tô até hoje com ele. E foi ele que me levou para fazer minha primeira maratona, que ele falou que eu tinha muito talento e poderia sim estrear numa maratona, que foi em 2023. Eu comecei a treinar com ele em 2022. E aí em 2023 a gente já fez uma maratona do Rio, que foi a minha estreia. Como é que foi na sua cabeça, assim, agora eu vou pra maratona, 42 quilômetros? Então, não tem como, né? A primeira maratona sempre vai dar um medo na barriga, será que eu vou conseguir, né? Mas, apesar que é bem desafiadora, mas eu gostei de correr uma maratona. E os treinos também? Porque, né, sobe volume, tudo. Igual eu falo, tem que ter muita paciência e disciplina para treinar para maratona, né? Porque eu nunca gostei de treinar à tarde. Então é mais uma coisa que a gente tem que ter disciplina para ir, né? Mas quando a gente tem um objetivo, a gente
A gente coloca na cabeça, tem que fazer. Se não treinar, não tem resultado, né? E agora que você já permeou por todas as provas aí, qual que é a sua distância favorita? Então, Tem isso? a minha distância favorita mesmo é a meia maratona. A Eu meia. gosto mais, 21 quilômetros. Aí, assim, a gente tem uma paixão, né? Mas os 42 já é mais doído, mais dolorido, né? Mas eu gostei da distância também. Mas é uma distância também que você não pode ficar fazendo muitas provas no ano, né? Porque também prejudica um pouco, né? Você tá com quantos anos, Emma? Eu tenho 28. 28, você é nova ainda, né? E como é que você vê a sua evolução dentro da maratona, né? Você falou que foi 23, então faz pouco tempo, né? Sim. E hoje... 2 anos. E esse ano você vem melhorando, né? Sim. Esse ano você fez seu melhor tempo no Rio e... O que você vislumbra aí pro ano que vem? Como é que é? Então, é porque eu gosto muito, né, de correr no Rio de Janeiro, aquela energia toda. Para mim é o melhor local de correr no Brasil, né, a maratona. Mas para fazer marca é muito difícil, buscar marcas, né, aqui no Brasil. Então, o meu objetivo pro ano que vem é fazer uma maratona fora do país, né, para mim buscar melhorar minha marca, né, porque eu nunca fiz uma maratona fora. Então, esse é um dos principais objetivos. Eu quero pegar uma prova plana, uma prova boa, para poder buscar esse objetivo para o início do ano. Vocês já começam a sondar as opções de prova ou não? Ou tipo, de lugares para Então, fazer? eles falam muito que as provas mais rápidas, que são Valência, né, agora em dezembro, e Sevilha em fevereiro, tem umas outras mais. Mas eu tô pensando nessa de fevereiro, né, Sevilha. Legal, legal. E lá no Rio, como é que foi também, né? Tanto no ano passado, 24, quanto esse ano, né, que você foi vice-campeã, né? Então, o ano passado a prova foi muito legal, né? Inclusive, a gente tinha 3 atletas africanas, né? 2 quenianas e um etíope. E a minha amiga também, a Regiane, né? Correu comigo. E a Récio. Então, foi uma prova muito disputada. A gente correu junto até o 38, se eu não me engano, junto ali. Então, foi muito legal, que uma foi ajudando a outra. E, tipo, eu tava em quinto e sexto o tempo todo. E assim, foi uma prova, porque igual eu falo, né? Ali no Rio sempre é uma prova dura de correr, não é fácil, né? Mas foi legal, porque uma foi ajudando a outra, passava muita coisa na cabeça, mas aquele ano, eu não passou pra minha cabeça que eu ia chegar sendo vice-campeã, e foi bem disputada, né? Que eu perdi por 6 segundos da Etíope. Então foi uma corrida bem disputada, bem legal de se ver. Lá no finalzinho, né? Tava, Passou a Etiópia e a Mandinha passaram junto. juntas. A gente tava no 41 ali, aí vocês estavam juntas ainda. Foi emocionante. Foi, ali. aquela prova ali foi uma das mais marcantes, né? De maratona, foi legal correr, porque é muito bom você correr junto a maratona, porque sozinha é muito mais difícil, né? O grupo sempre ajuda mais. Que foi esse ano. Esse ano você correu sozinha praticamente esse ano já o tempo foi mais todo. difícil, E vocês se dão bem? Como é que a gente tá falando da Regiane? Porque ela tá aqui no estúdio. Ela fala, eu falei, não vou chamar ela aqui, porque ela falou assim, não. Senão a gente falou, vamos gravar 2 podcasts, né? Uhum. Ela veio junto aqui. Como é que são entre as corredoras ali de elite? Vocês têm um grupinho, vocês se dão bem? Porque assim, na hora da prova é hora da prova, mas até certo momento, né, dá pra se ajudar. Então, quando as atletas estão sempre no mesmo nível, é legal uma ajudar a outra, né? Igual lá na Maratona do Rio, a gente tava ali todo mundo no mesmo nível, né? Eu e a Récia tinha feito a altitude lá na Bolívia, a Récia também tava vindo da altitude, né? Então a gente tava bem no mesmo ritmo para disputar, entendeu? Então é importante uma estar ajudando a outra, né? Mas assim, agora esse ano, na Maratona do Rio, a gente até saiu um pouquinho junto, né? Só que depende da preparação de cada atleta, né? O nível que tá, entendeu? Mas eu acredito que, igual a gente treinou, né? Essas 3 semanas juntas, eu e minha amiga Regiane, e é muito importante isso, treinar junto, uma ajudando a outra, porque você evolui e a outra pessoa também, né? Uma te puxa ali, uma é mais veloz, a outra é mais resistente. Então, eu acho que o trabalho em equipe ajuda muito. E às vezes eu acho que falta muito isso no Brasil, né? Ter alguns campos, alguns treinos, porque lá no Quênia eles treinam muito juntos, né? Então, isso é mais fácil, né? Eu acho que uma anima mais a outra, um dia uma tá mais desanimada para treinar, a outra tá mais animada. Então, eu acho que isso também, às vezes, falta um pouco, né? E hoje em dia, assim, como que é o dia a dia da Amandinha? Que horas que acorda, que treina, como que é a semana, Então, geralmente assim? a gente treina de segunda a sábado, depende do ciclo, aí tem a folga no domingo, depende se não tem uma prova específica, às vezes não tem descanso, né? Mas eu faço treinamento de força umas 2 vezes na semana,
Mas depende, né? Na época do calor, a gente tem que treinar bem cedo, né? Porque é quente, é onde que eu moro também. Mas na época do frio dá pra treinar um pouco mais tarde, né? Mas os treinamentos são de segunda a sábado, não tem descanso, né? Então tem que saber dosar, cuidar também da alimentação, né? Da recuperação, fisioterapia, porque isso, o atleta não é só correr, né? Então a gente tem que ficar sempre, porque lesão, essas coisas é difícil quando vem, você tá numa preparação, fez uma preparação boa e vem uma lesão, isso aí é muito complicado e muitos atletas passam por isso, né? Você tem vários profissionais assim que te ajudam, que cuidam de você? Então, na verdade, até que assim, profissionais porque assim, eu fico pra lá e pra cá, né? Então, assim, lá agora na minha cidade eu tenho uma fisioterapeuta lá muito boa, eu gostei muito dela. Mas, assim, acompanhamento de médico, psicólogo, aí eu não tenho não, entendeu? Mas isso é fundamental pro atleta, né? Tem que ter todo o acompanhamento pro resultado andar junto, né? E você já teve alguma lesão mais chatinha, assim, de ter que ficar parado um tempo? Então, eu tive uma vez, foi início de canelite na panturrilha. Mas meu quadro de lesão, graças a Deus, é bem pequeno, entendeu? Porque para isso eu tenho bastante disciplina, né? Negócio esses dias no frito, entrar naquele baldão de gelo e eu coloquei a Regiane junto. Colocou a Regiane junto, olha lá, ela tá ali. Então é disciplina. A disciplina do atleta tem que ser em tudo, né? Não tem como, porque quando você quer uma coisa, a disciplina é a principal, a persistência, né? A constância. E quanto de volume, assim, semanal vocês chegam a fazer pensando, assim, na maratona, né? Então no Rio... no máximo que eu cheguei para treinar pro Rio foi 160. 160? Aí chega a fazer 2 treinos no dia, Isso. Isso daí varia muito de atleta. Tem atleta que não consegue correr bem se não fazer um volume maior, tipo 180, 200, aí varia muito do atleta. Eu consigo correr todas as maratonas que eu fiz, o máximo que eu cheguei foi 160 quilômetros na semana. 160. Isso. E você falou que Taubaté que tem pista, né? Que você você fica aqui um período, né? Mas quando você treina lá, você tem que estrutura. É porque lá a gente tem muita estrada de terra. Estrada de terra. À vontade. Tem subida, descida, tem plano. Você faz bastante estrada de terra. E você sai ali e já vai pra correr. E eu gosto de lugar assim, eu não gosto de lugar que tem muito trânsito, sair, chegar já chega com a cabeça esgotada no treino. Eu já gosto de sair. Já deu São Paulo já esse final de semana. Eu já gosto de sair, eu já gosto de sair pro local e já dar treinar, entendeu? Eu gosto mais, assim, não gosto muito de movimento. Eu gosto de vir em São Paulo, gosto de ir no Rio, mas corri, passeei e voltei. Mas para treinar, eu prefiro na minha cidade, mais tranquila. Ali em Taubaté, Tremembé, que a gente treina. E todo mundo te conhece lá na cidade? Como é que é? Sim. Os fãs. A minha cidade, todo mundo me conhece, porque é bem pequenininha, né? Tem 12 mil habitantes. Então, eu acho que eu sou o orgulho da minha cidade, né? Eles falaram até esses dias que eu fiz uma reportagem com a minha mãe e meu papai lá na roça, que a cidade está sendo reconhecida pela Amanda. Pô, eles legal. mesmos falaram, né? Que legal. A gente passou no MGTV, o pessoal lá do Juiz de Fora foi lá na roça dos meus pais filmar a gente. Colocou no mapa a cidade. Reconhecimento, né, do trabalho que vem fazendo. E não só, né, ali na cidade, como que é a sua relação também, assim, de mídia, essas coisas, né? Você fica meio atenta, gosta das redes sociais, não muito? Sim, eu gosto muito das redes sociais. Eu acho que as pessoas gostam de acompanhar o meu trabalho, né? Recebo muitas mensagens que eu inspiro as pessoas e isso é muito legal, né? A gente sabe que hoje as mídias também faz muita falta pra gente que é atleta, né? Às vezes é cansativo ficar ali postando, fazendo as coisas, né? A gente tem que fazer direitinho, né, montar o conteúdo, mas eu gosto sim das redes sociais, eu gosto da interação, né. Legal essas mensagens, né? Sim, de carinho, galera. de carinho, de que você inspira, sabe, que eu sou sua fã, comecei a correr por causa de você, igual na minha cidade, eu inspirei muitas pessoas, na minha cidade, quando eu comecei a correr, eu já sofri até bullying lá no início, porque falou, lá vai a magrinha correr, não sei pra que corre. Quando eu tinha lá, comecei uns 15 anos, 13, porque ninguém corria na minha cidade, ninguém, era só eu e esse meu amigo, né, que descobriu a gente. Chamava muita atenção. Aí hoje todo mundo, tipo assim, todo mundo da cidade tá correndo. Hoje a gente tem a equipe, né, Amanda Oliveira lá, que do meu treino funcional, então assim, tem bastante meninas correndo. Que legal, referência, então. As nossas, quando a gente
posta entrevista sua, sempre explode, assim, né? Muita visualização, né? Muita comentário, gente. muita coisa. Você tem que... vamos falar para a Rejane depois vir aqui. A gente estava falando da importância delas, né? Também... Eu sei que isso é uma discussão que tem, por exemplo, no triatlon, que a gente acompanha bastante a mesma coisa. Que é isso, né? Vocês estão focados muito mais em treino, né? E é isso que vocês têm que fazer mesmo. Mas é isso. É importante ser visto, né? Ser visto hoje, no mundo de hoje, ajuda bastante de outras formas, né? Até mesmo de patrocínio, marca, Sim. tudo, né? Isso ajuda bastante. E falando um pouco da maratona de futuro, ano passado a gente acompanhou bastante a maratona olímpica, né? Então agora a gente vai ter em Los Angeles daqui a um tempo. O quanto longe você acha que tá, assim, para você ir chegando? Porque acho que o ano passado foi 2h26, eu acho, o tempo, o índice. Né? O índice. Como é que você enxerga você, assim? Você tem um sonho grande lá na frente de continuar, você é nova ainda, de continuar se desenvolvendo, pensar nos Jogos Olímpicos, na maratona? Então, o maior sonho de todo atleta é chegar nas Olimpíadas. E o meu também com certeza. Eu sei que tá muito difícil, né? Os índices estão cada vez mais altos, né? As quenianas aí estão cada vez quebrando as marcas e marcas. Mas a gente nunca pode falar que é impossível, né? A gente tem que continuar treinando, acreditando, né? E jamais desistir. Mas que realmente tá muito difícil, assim. Foge um pouco da normalidade dos tempos que a gente vem fazendo no Brasil. Mas nada é impossível quando a gente quer alcançar, né? Então a gente tem que continuar trabalhando. E você tem alguém que você se inspira, assim, que é referência? Acho que tanto atualmente, né? Mas pessoas do passado também, assim, outros atletas. Então, eu sempre me inspirei, porque assim, desde quando eu comecei a correr a maratona, sempre me inspirei na garra, na dedicação, né, na disciplina, né, e na história, né, da Adriana, né. Eu sempre já falei com ela que ela é uma inspiração, né, quando ela contou pra mim lá que fez 21 tiros de 1000 na altitude, né, ela fazia 200 quilômetros da semana, né, porque eu já passei um dia na casa dela quando eu vim fazer um trabalho de um mês, né, lá no Pinheiros. Mas assim, a gente tem muitas inspirações, né? Porque a corrida, eu amo correr, eu amo esse esporte, né? O esporte que vem mudando minha vida, de muitas outras pessoas. Então, assim, tenho muita vontade de chegar cada vez mais longe, né? Porque o esporte é incrível, né? Transforma a vida da gente. E vocês ficam ligados também, assim, por exemplo, a gente falou muito das quenianas, tudo, das etíopes, vocês ficam de olho, assim, no que elas estão fazendo, quem são, tal? Então, assim, porque elas são as referências, né? Porque elas são a equipe de fundo, né, do Quênia, vem tomando conta, né, de tudo. Então, sempre é referência. Eu tava comentando, eu tenho vontade de ir lá, passar uma temporada lá, assim, para me ver como é que é, né, acompanhar os treinos e ver como é que é, porque o pessoal fala que os meninos que eu conheço que já foi treinar lá, que é pancada, né, é difícil até de acompanhar as mulheres. Vai ter que dar um jeito lá de acompanhar. Mas você tem vontade turma. de ir lá, passar um tempinho conhecer, pra conhecer? pra ver como é que é, né. Entendi. Organizar isso daí, pô. Levar a Amandinha pra levar a turma todas as atletas brasileiros aí, fazer uma temporada. Eu acho interessante, eu acho que eu falei aquela vez que falta incentivo, vamos pegar as 10 melhores do ranking, vamos fazer um treinamento, né, porque isso é muito importante, eu acho que ia somar muito, né, uma coisa diferente pra estar fazendo, né. Isso aí, pegar aí as 10, fica a ideia, fica a dica. Fica a dica, né? Fica a dica, pegar as 10 melhores do ranking e fazer esse training camp lá no Quênia. Mas legal, a gente tava conversando quando a Adriana, né, a Adriana te trouxe aqui, até mandei o episódio lá pra você, e a gente perguntou muito da nova geração das atletas que estavam vindo aqui, e ela falou a mesma coisa que você falou, né, que as quenianas, tudo vem puxando pra baixo, mas é isso, tem que, igual a história dela também demorou bastante, né, eu lembro, acho que foi para ela ir para Londres, ela correu Tóquio, acho que aí foi quando ela fez, acho que 2h29, né, que na época, acho que era o índice, né? Acho que foi isso daí. Foi isso. Um pouquinho antes da maratona.
Muito bem. Muito bem. Acho que podemos ir para o nosso momento dos quadros, né, Fábio Bessa? Temos vários quadros. Você explicou para nossa convidada os quadros? Foi tudo muito rápido, né? Os contatos. Assim, você vai ficar, não vai ficar? Fica mais um dia. O Caveira falou, não, ela consegue gravar com vocês, não sei o quê, vamos marcar. Aí nisso eu já chamei ela, e aí imagino que depois de uma prova dessa, seu celular deve travar, né? Deve chegar um monte de mensagem, Instagram, bombou muitos WhatsApp, muitos directs lá. Bastante. Já deu conta de responder todo mundo? Não. Deu não, né? Você responde, você vai lá e para uma hora e fica e responde o pessoal? A gente tenta responder todo mundo, né? Quando a gente não consegue, a gente faz um vídeo, agradece, porque às vezes é muitas coisa, pessoas, né? Mas eu brifei ela, eu passei ela. Então ela vai saber de letra, tirar de letra. Momento Z2, a gente vai começar aqui, Mandinha. Momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser nas provas, pode ser nos treinos, alguma coisa marcante aí pra você. Então, eu falo que é arriscar. É uma coisa que eu falo que deu medo é arriscar. Desde quando eu comecei a correr, que eu falei que eu queria chegar muito longe, né? Igual tá lá no pódio com as melhores do Brasil, entendeu? Então, assim, desde quando eu saí de casa, que eu fui morar sozinha, minha mãe até chorou, porque meus irmãos nunca saíram de casa, eu sou a filha mais nova, né? Então, eu acreditei que eu podia chegar aonde eu queria, né? Que foi a minha primeira coisa que eu ganhei, que foi minha bolsa atleta, que eu queria estudar, eu queria uma faculdade que eu ganhei. E aí, depois, arriscar a chegar onde eu cheguei hoje, que foi fazer uma maratona, né? Jamais passaria pra minha cabeça correr 42 quilômetros. Quando eu falei isso com meu pai, ele falou, minha filha, você vai correr 42 quilômetros. E aí foi uma das emoções que eu falei, nossa, será que eu vou conseguir alcançar esses feitos? E aí me ver esse ano lá no pódio da Maratona do Rio, no pódio com 3 quenianos, né? Lá, e aí foi que e elas saíram muito forte no início da prova. Eu falei, meu Deus, mas esse ritmo aqui, né, Sara, para quebrar o ritmo. E depois eu fui lá e consegui ficar em segundo lugar, ser vice-campeã de uma das provas que está sendo mais famosas do Brasil. Então, assim, eu falo que é você arriscar, acreditar e não ter medo, né? Porque às vezes a gente tem muito medo de arriscar as coisas, arriscar algo novo na sua vida, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E eu sempre falo que ter a coragem, ter a disciplina e ter a constância de acreditar que você pode. Então, assim, porque eu já tive muito medo na minha vida, mas eu acho que o arriscar sempre vai valer a pena, né? Eu arriscar. Muito bom. Muito bom. Bom, a Z2 mandou um kitzinho aí pra você usar durante seus treinos, vários presentinhos. Aí. Muito obrigada. E se você quiser conhecer os produtos da Z2, tem um QR Code aqui do lado, você vai ser direcionado lá pro site deles. Tem o nosso cupom STEMAZ2, 10% de desconto em todos os produtos. No gel de carboidrato, no salts, no bars, no pós-treino, no Recovery Mix. Então, acessa lá, aqui ó, os salts de 1000 miligramas. Você já tomou hoje o seu salto? Hoje eu não coloquei, não, cara. Tá? Depois você toma um pouquinho aí pra dar uma hidratada, né? E tem o QR Code aqui do lado, você vai ser direcionado lá, usa o cupom STEMAZ2. Se eu aproveitar de suplementação, como é que, por exemplo, na maratona, vocês, na Elite, vocês têm um lugar que vocês pegam a sua... O que você toma na maratona? Que tem a hidratação especial, né? Você prepara o seu soro, aí tem os quilômetros lá que fica o pessoal que você vai colocar, você entrega uns minutos antes da prova, eles levam pro local e tem uns pontos especiais, né? Pra você passar e pegar a garrafinha. Mas aí você só toma líquido ou você leva gel? Eu uso o meu gel manipulado, que eu dei muito bem com o gel, né? E gostei muito do gel da Z2 também. São um gel muito bom, gostei muito. Olha aí, Vitão. Olha aí. A gente vai dar mais um, depois você vê o que vocês tomam ali, a gente arruma lá. Muito bem, e a gente tem um outro momento que a gente pede indicações ou de livro, de séries. A gente estava conversando antes no bastidor que você está numa fase que você não está no tempo assim, porque... Não, eu gosto muito de leitura. Eu amo ler, isso também mexe muito com a mente. Mas assim, eu não leio livros, muito série, mas eu gosto muito da Bíblia, eu gosto muito de mensagens inspiradoras. Eu acho que isso mexe muito com a gente, né? Eu sou católica, gosto muito de ir na igreja, né? Então, assim, eu acho que o maior de todos é Deus, né? Ele que sempre nos acompanha, ele que nos dá força e coragem pra gente enfrentar esses desafios da nossa vida. Quando tá difícil, às vezes você lê alguma frase um versículo.
Porque eu acho que Deus ele é o maior de todos, né? Muito bom. Belas dicas, né, Thiago? Você tem uma dica também. A dica é que é o momento que a gente dá para você conhecer a A4 Investimentos, que é um escritório do grupo da XP, que já está há muito tempo aqui com a gente, né, Thiago? Já está crescendo, está com quanto sob custódia? Mais de 1,4 bi sob custódia. Vem crescendo, né? E, pô, tá com mais de 40 assessores, 4 escritórios no Brasil inteiro, já está aqui com a gente bastante tempo e deixou um presentinho para quem estiver ouvindo, né? É isso, tem o QR Code aqui do lado. Vocês que viajam bastante, né? Os atletas para fazer prova fora, a Amandinha vai fazer agora, né? Valência, tem que fazer um seguro, Sevilha, né? Tem que fazer um seguro. Então, a A4 deixou um presente, você vai ser direcionado lá para o site deles e aí você digita o cupom STEMA20, você tem 20% de desconto no seguro viagem e para os triatletas também que precisam levar a bicicleta, tem o seguro de bike lá. Então, acessa o QR Code aqui e usa o nosso cupom STEMA20. Aproveitando esse lance de viagem, assim, eu quero ir para Sevilha ou Valência, ou a prova que for. O financiamento de, assim, passagem, tudo isso daí você tem que ir atrás ou normalmente, sei lá, você conversa com CBAT ou não tem nada a ver Não, isso aí? tudo é a gente que vai atrás, né? A CBAT, ela banca quando você é convocada para alguma seleção brasileira, entendeu? Coisa de seleção torneio, brasileira, isso. Campeonato. Aí agora, quando você quer ir, aí é por sua conta. Uhum. Entendi. Então, ó, investimento, né, Thiago? Investimento precisa, né? Muito bem. E aproveitando o momento dos merchan, a gente tem a Cashme que está com a gente, que é uma fintech do Grupo Cirela, que também já está... O ano passado nas Olimpíadas ajudou, né, a gente a levar um ano já, conteúdo. então, que a Cashme está com a gente, né? É um ano, as Olimpíadas. Legal. Ajudou a gente a trazer as informações das Olimpíadas. E é uma fintech do Grupo Cirela, então se você estiver precisando, às vezes, você quer o quê? Capital de giro para o seu negócio, para impulsionar ele, ou você está precisando de algum financiamento para um projeto seu, é uma modalidade de crédito com garantia de imóvel, né, que a gente aprendeu aqui, que chama Home Equity, muito comum lá fora, no Brasil crescendo, que você consegue, se você tiver um imóvel como garantia, taxa de juros mais baixo, maior tempo para pagar, taxas melhores, né? Então, tudo isso ajuda a impulsionar os seus sonhos. E esse momento, Amanda, a Cash me pergunta se tem alguém que você acha que impulsionou a sua carreira em algum momento. Alguma pessoa que te deu, né, aquele apoio, aquele ponto de virada na sua carreira. Sim, foi quem me descobriu no esporte, né? Que se eu não fosse descoberta por ele, se ele não tivesse me colocado nesse meio, eu não estaria aqui, né? Que é o Simplício, que hoje ele é policial e meu grande amigo, meu grande torcedor, meu grande fã. E ele fica muito feliz com as minhas conquistas, com as minhas vitórias. Você tem contato com ele? Sim, ele trabalha na minha cidade, ele é sargento, né? Hoje eu fico muito feliz pelas conquistas dele também. Você vai lá levar o troféu pra ele? Sim, tirar foto, né? Foto. É. Legal. Ele deve estar todo orgulhoso, né? De ver onde você chegou, né? Fica muito feliz, muito contente, fala pros amigos, ele gosta mesmo. Ó, eu que descobri, essa menina aí, ó, tá ganhando ali. Muito bom. Muito bem. Quem quiser conhecer a Cashme, tem um QR Code também aqui em algum lugar. Você pode ir lá fazer o seu... Como é que fala? Sua simulação. Simulação. Faz a sua simulação. Então, é isso, a Cashme. Tem também o nosso quadro aqui, o Momento Cupá, né? Que é a nossa marca oficial de roupas. Viemos hoje combinando. Você tá com a camiseta igual a minha. Né, Fabião? Viemos com a mesma camiseta hoje. E Cupá significa ser leal a si mesmo. Então, eles querem saber de você... A que princípio você é leal, que você carrega com você desde lá de trás, que você não abre mão de nenhum jeito? Acho que o princípio maior é a força, né? A força, a coragem, a garra de enfrentar os desafios, né, da vida, porque a gente sabe que ser atleta de alto rendimento não é fácil, né? A gente leva o nosso corpo ao extremo, né? Tem que dedicar, tem que abdicar das coisas. Então, eu sempre levo comigo a força, a coragem, a paciência. A paciência também faz toda a diferença, né? Persistir mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Mesmo acontecer alguns desafios no meio do caminho. E acreditar sempre em você. Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar, né? Tudo depende de você querer, de você saber que você pode sim alcançar a vitória e nunca desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Muito bom. Bom, tá aí o Momento Cupá da Amanda. E se você quiser conhecer os produtos da Cupá, tem o QR Code aqui do lado também, tem o nosso cupom STEMA, 10% de desconto em todas as roupas lá da Cupá. Tem essas
camisetas mais básicas, tem as regatas, tem shorts, meia, boné. Tem de várias cores, né? Não tem cores. só... É porque a gente tá falando preto, né? Porque eu só uso preto. Eu adoro preto. Mas a Cupá, ela é conhecida por ter... Ela é conhecida por ter os modelos mais cheguei ali, várias cores, várias estampas. Gustavão gosta dos negócios diferentes. E tem a linha feminina também, né? Então, pra mulherada, eles acabaram de lançar, então tá muito legal a linha. E pros triatletas também, tem os macaquinhos lá, modelo aero, modelo super aero. Então, dá uma checada lá no site deles. Se você gostar de alguma coisa, usa o cupom STEMA. Muito bem, para a gente finalizar aqui o momento dos merchants, tem o nosso cupom na Centauro, cupom STEMA também. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, se você precisar de um tênis, de uma bola de futebol, uma prancha de surf, né? Qualquer coisa que você precisar de artigos esportivos, você usa o nosso cupom na Centauro. Nós ajudamos vocês ajudam a gente. É isso, Fábio Bessa. É isso. Ô, Amandinha, como é que é hoje em dia também essa relação de patrocínios aí para você? Tem algumas marcas que estão te apoiando? Como que tá sendo? Então, hoje eu tenho o meu patrocínio, né, que é a da minha cidade, né, que é a Cicobi, com a Nutri Mais. Tem a minha equipe, né, que é a Elite Runes, que é o meu maior apoiador. E, assim, tem uns patrocínios aí que estão querendo olhar para mim agora, né? Aí, turma. Da turma. marca de tênis, né? Apoia. Então, a gente tá aí vendo pra gente estar fechando aí alguma marca de tênis também. Legal. Vamos torcer aqui pra dar super certo. Pô, Sim. Tá dando super resultado, né? Esse ano todo, né? Vice-campeã, Maratona do Rio, campeã da SP City, pô. Tem que... Já mostrou, né? Tem que acreditar. Né? Bom... É isso, né, Fabião? É isso. Muito obrigado por ter vindo aí, conversado. Vamos conversar mais vezes depois, né? Marcar com a Regiane também. Estava aqui, que foi a melhor brasileira na meia da SP City ontem. A gente poderia ter gravado com as duas juntas. Poderia, aqui, né? mas fica para uma próxima. Obrigado e parabéns pela prova de ontem, pelos resultados todos que você vem tendo. Se você quiser deixar um recado final para a galera, redes sociais para a galera te acompanhar, que a galera gosta, né, de ver o dia a dia ali. Fique à vontade. Então, eu quero agradecer pelo convite, pelo bate-papo, foi muito legal. E falar assim, ou deixar uma mensagem que quando a gente quer alguma coisa, a gente não pode desistir, né? Lutar e acreditar que a gente pode, né? Então, quando a gente quer começar aí algum esporte, algum trabalho, né? É saber que nada é impossível quando a gente quer conquistar. E o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é Amanda Atleta. Muito bem, é isso aí. Muito bom. Boa, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos para conhecer a história da Amanda. Quem está vendo também no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. E no Instagram a gente está lá como @STEMesports. Tica Wamura, Fábio Bessa, Amanda Atleta. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.